Queridos amigos, amigas, bom dia para todos. Bom dia, Júlio. Bom dia. Bom dia, Denise. Nesse momento, iniciamos o nosso trabalho em torno do estudo do Apocalipse, à luz da doutrina espírita. Nós gostaríamos de abraçar e dar boas-vindas a todos os nossos amigos que acompanham a transmissão através da rede Amigo Espírita, os nossos amigos da Casa de Kardec, da FIAC, trabalhadores que também assistem através do site da nossa casa, www.fiac.org.br. Nós convidamos os nossos companheiros que se inscrevam na conta da Rede Amigo Espírita. Hoje nós estamos atingindo aí um número perto de 144 mil inscritos. E vamos festejar novamente quando atingirmos 200 mil inscritos. 144 mil? Sim. E então nós gostaríamos de abraçar a todos e também aos nossos companheiros da Rádio Brasil Espírita de Maceió, a qual também endereçamos um abraço a toda a coordenação da rádio, bem como a diretoria do Centro William Crookes, lá em Maceió, que nos acompanham, os trabalhadores, e a gente fica muito feliz com esses laços, com essa amizade, que vão justificando, né, um pouco do nosso trabalho. É uma audiência que envolve pessoas não só no Brasil, mas em vários países. Então, que Jesus possa continuar nos abençoando, para que nós nos façamos dignos também, no sentido de que o trabalho tenha um respaldo, porque se não formos dignos, não levarmos com carinho e com responsabilidade a tarefa a nós confiada, por certo nós seremos desautorizados. Porque o objetivo, acima de tudo, é divulgar a doutrina espírita para que a gente tenha condições de entender e viver, acima de tudo, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Diga-se de passagem, voltando os nossos olhares para o objeto do trabalho dessa manhã. Hoje, o nosso tema, os 7 Espíritos, é o encontro de número 83, onde nós vamos focar o estudo em torno do Apocalipse no capítulo 4, no versículo 5, que nós iniciamos o estudo desse versículo na última semana. Então vamos fazer a leitura do capítulo 4, do 1º ao 5º versículo. João Evangelista escreve assim, sobre a tutela e inspiração de Jesus Cristo. O texto é intitulado A Visão do Trono da Majestade Divina, os 24 anciões e os 4 animais. Vamos lá. Primeiro versículo. Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Ou seja, é um movimento profético, de alta expressão, porque a profecia aqui é do Cristo. Continuando. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe e sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono. E parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos. E vi assentados sobre os tronos 24 anciões vestidos de vestidos brancos. E tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E para concluir, e do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo,
as quais são os 7 Espíritos de Deus. Na última semana, nós trabalhamos de uma forma muito produtiva, o aprendizado foi muito consistente para todos, no que remonta a essa condição desse trono. E aqui nós podemos rapidamente lembrar que o trono aqui é o trono espiritual. É o trono que representa a majestade divina, em nível das conquistas espirituais daqueles que irão ocupar esta posição. Ou seja, conquistas que vão garantir oportunidades, tarefas, missões. Lembrando da escala espírita proposta por Allan Kardec, desde os espíritos simples até os espíritos puros. Esse trono aqui não quer dizer que é um trono que quem vai estar ocupando é um espírito puro, apenas. Então nós podemos dizer que existem vários tronos. Então a cada conquista você vai ter autoridade para ocupar um determinado trono. Então os 24 tronos aqui, os 24 anciões, falam para nós um pouco sobre essa diversidade. Nós falamos do número 12, que é o número da completude. E aqui são 24. Então nós podemos dizer que para nos movimentar e atingir a universalidade dos 12, nós vamos fazer sempre o movimento de dualidade. O movimento de subida e o movimento de descida. Isso é sempre na vida. Em todos os processos evolutivos, você tem que subir e descer. A reunião do Apocalipse é uma subida. Nós estamos aqui subindo ao monte com Jesus para receber a revelação. Mas quando termina a reunião, ele diz assim: agora vá, porfiai pela porta estreita. Cuidado com as portas largas do mundo, mas vá. Ou seja, vá para o lado? Não, vá para baixo. Vai operar. Você está no monte, você tem que operar no vale. Se você ficar na montanha, você não vai evoluir. Se você ficar nessa posição mística, não é suficiente. Não adianta você eleger um plano filosófico se você não operacionalizar. De ideais, promessas, os cemitérios estão cheios. De insubstituíveis, lá está enxameado. Então, nós precisamos de entender essa dinâmica. Agora, em termos didático, pedagógico, você aprende uma lição, você tem que sair para pôr em prática. Eu fico assim admirado com aqueles que estudam com um livro e a caneta à mão. Porque as anotações são importantes, não só para que depois você se recorde delas, ou se recorde do estudo através delas, mas quando você está anotando, você está fixando. Não é? Eu vejo a minha filha estudando, né? Adolescente. Ela gosta de fazer resumo das matérias que ela estuda. Eu fico assim, puxa vida, que legal. É um método que ela que desenvolveu. Não sei onde que ela aprendeu, se ela trouxe desta vida ou alguém ensinou para ela aqui. Não fui eu. Mas é fixação. Nós estudamos semana passada, citamos André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, que o primata, o homem lá atrás, ele começou a fixar o pensamento, a ideia, a inteligência, o pensamento começou a ser contínuo, porque como animal o pensamento é fragmentado. O pensamento começou a ser contínuo quando ele começou a falar. Porque quando você fala, você vai fixando. Você fixa a ideia. Então hoje, nesse momento, vocês estão ouvindo, estão lendo. Mas vai chegar um momento que vocês vão ter que sair daqui e falar, e replicar. Então quando você estiver replicando, você vai estar fixando o caractere do aprendizado. Isso é belíssimo. Pestalozzi, o mestre de Allan Kardec, lá em Yverdon,
lançou sementes para balizar a educação do futuro. A educação que Pestalozzi falava, né? Que é necessário você trabalhar na educação da mente, das mãos e do coração. Mente, mão e coração. Então a mente você organiza, as mãos você opera, certo? E automaticamente o coração vem na dinâmica, porque o coração representa o sentimento. Então ele dava uma lição, por exemplo, de astronomia, ele levava os alunos para utilizar o telescópio, para avaliar as estrelas. Não adiantava ficar só na sala de aula. Entenderam? E quando você vai tocando o instrumento, o lápis, o telescópio, né, o microscópio, o bisturi, você automaticamente, além de estar trabalhando com as mãos, no seu sentido de criar habilidade, mas quando você toca um objeto, você está acionando o sensório tátil, por exemplo. E esse sensório tátil vai ser registrado pelo seu perispírito, que vai mandar uma mensagem para o seu espírito. Eu pulei muita coisa, não pulei? Mas é para resumir. Eu não vou trabalhar aqui no sentido fisiológico que a ciência já nos ensina. Então vamos pular. Então o perispírito é que registra, depois do corpo físico. Então a gente acha que a memória nossa está no cérebro. O cérebro tem a função da memória física, fisiológica, certo? Mas ele lança as expressões que estão se movimentando na dinâmica cerebral para um corpo que o administra, que é o corpo mental, ou perispírito. Vamos chamar de perispírito para ficar fácil para todo mundo. Então, o perispírito, estou recebendo uma mensagem. Só que o perispírito não pensa. Ele é apenas um órgão espiritual. E ele vai lançar, então, esses efeitos eletromagnéticos para o cérebro, ou melhor, para o espírito. Então, o intelecto está no espírito, não está na mente, no seu sentido, não é, essencial, e nem no cérebro. Deu aí? Então, é importante a gente entender por que a reencarnação é fundamental para se subir ao trono. Porque Deus impõe a reencarnação com o fim de vos fazer progredir. Então, na reencarnação, que nós vamos trabalhar um fenômeno extraordinário da evolução que se chama memória. Então, a evolução do espírito se pauta, é baseado na memória dele. Que a gente vai falar que está na casa mental, que tem o inconsciente, que é o teu consciente, aí tem a inspiração do futuro, mas a vida é um fenômeno de memória, é uma expressão, e eu digo, anotem, vai a dica. Tem um livro que o espírita que estuda evolução não pode abrir mão de ler e estudar. Se chama Evolução Anímica, de Gabriel Delany, que foi um continuador de Allan Kardec. Foi o primeiro presidente da União Espírita Parisiense, que foi fundada quando a Sociedade Espírita de Paris se desviou do que ela se propôs no seu início. É uma história bonita que a gente precisa de conhecer. Fechou? Então, Delany foi um continuador de Kardec, como William Crookes também foi, como Charles Richer também foi, como Leon Denis também foi. No mais, existem alguns aí que não foram, e que são ditos como apóstolos. Continuando, só para não deixar de falar das flores, não é mesmo? Certo. Então, o trono é isso aí. Apresenta para nós a expressão do relâmpago, do trovão e das vozes. Lembra o que a gente falou, rapidinho? Trovão. O convite para nos capacitar na audição, não é? Nas percepções. Um relâmpago, num outro nível, que é da visão. A definir que nós vamos aprendendo os mecanismos da vida através de uma gama de sensórios. Você tem hora que precisa de ler, precisa de ver.
Mas tem aprendizado que você vai ser convidado a ouvir. Não é? Tem momentos que você vai trabalhar com os dois. O perispírito não tem ouvido nem tem olhos. O perispírito você registra com um sensório geral, globalizado, vamos dizer assim. Né? Mas você, sem sombra de dúvida, precisa de entender, você como espírito, né? Você precisa de entender que existe variantes. Existe toda uma oportunidade para que a gente possa atingir a perfeição um dia. Então, só estou tentando resumir aqui, porque senão a gente acaba fazendo o mesmo estudo da última semana. Agora, aonde que a gente quer chegar? Que do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Então vamos imaginar o trono? Então do trono ardiam 7 lâmpadas. Como é que podia... Vamos tentar criar uma imagem aqui, né? Essas lâmpadas em torno do trono para iluminá-lo, não é verdade? Ou nós poderíamos dizer que é ocupando o trono é que a gente ilumina o trono. Porque se você for trabalhar a ideia que você vai sentar num trono que tem 7 lâmpadas, você já logo vai subentender que você está chegando lá numa circunstância, ambiente que já está pronto. Não é? Então, na realidade, a ideia é, por exemplo, você é convidado para ocupar uma posição na vida e, a partir dessa posição, você irá, naturalmente, ser convidado a desenvolver a luz. Você recebe um encargo no seu trabalho, uma promoção lá. A partir de hoje você vai ocupar essa situação aqui. Pô, a novidade, não é? Nossa Senhora, aí o indivíduo fica todo desconfortado, e agora? Não, calma, nós vamos... Tem um plano aqui, tem uma rotina, você vai conversar com quem é mais experiente, papapá. Então tá. Então você vai ter que começar a acender estas tochas, né? Uhum. É mais ou menos por aí, de uma forma bem superficial. Não é? Agora, o Cristo está dizendo que essas chamas são 7 espíritos. Então significa que fica lá sentado o rei, e em torno dele tem 7 espíritos para receber as funções delegadas pelo rei? Se você está sendo convidado para ocupar uma posição na vida, então significa que vai se aproximar 7 espíritos para você delegar funções? Se a gente for por aí, o Apocalipse perde o sentido. Porque o Apocalipse não é para tirar o véu, não é revelação. E o Apocalipse tem a ver com a descoberta nossa, é o autoconhecimento, a autoiluminação. Então, vamos voltar para dentro da gente? Então, o que pode esses 7 representar para nós dentro dessa escala evolutiva que a gente está trabalhando? Júlio. 7, nós temos por exemplo, temos os 7 chakras no plano interno, 7 lâmpadas, que expressam, se nós buscarmos a conexão com os 10 mandamentos, vamos encontrar nos 10 mandamentos 7 diretrizes para domar as inclinações más, que são indicativos para nós de 7 princípios, 7 linhas diretivas instintivas na intimidade, que são o princípio originário das paixões, que não são maus na essência, conforme aprendemos no Livro dos Espíritos, na questão 907. Então, são componentes que o determinismo divino da evolução, que é sempre o bem, o determinismo divino é sempre o bem e o amor. Então, o determinismo divino, porque o Beato lembrou bem que a encarnação nos é imposta. A encarnação nos é imposta para que cheguemos à perfeição. Nos é imposta para que cheguemos à perfeição. Então, a encarnação, nós não encarnamos para, por exemplo, para pagar.
Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Não é para pagar. Então esses são princípios que vão nos impulsionar ao longo da evolução, formam esses sete instintos que aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo, que são os embriões dos sentimentos. Então, quando os sentimentos estão desabrochando, aflorando, então as lâmpadas começam a se acender na intimidade. Agora, para que as lâmpadas que se acendem, a luz que se irradia, ela demonstra todo um trabalho que foi feito no esforço do autoaprendizado, no esforço do trabalho, para que elas se acendam. Quando vemos um espírito iluminado, um espírito irradiando muita luz, esse simples fato já nos aponta um grande trabalho de sacrifício, de renúncia, nos terrenos do amor, da bondade, da caridade que esse espírito realizou. Que é o que nós temos que compreender. Então, o que vai acionar, vai acender essas 7 lâmpadas é o trabalho, é o esforço, a renúncia, o sacrifício. Lembrando que a etimologia da palavra sacrifício significa o sacro ofício, um ofício sagrado. Então, o ofício sagrado de domar as inclinações más, por exemplo, que é o contínuo sacrifício do dia a dia. Então, é todo um plano setenário, todo um plano de trabalho, todo um plano que nos é oferecido nos ciclos de evolução que são setenários. Então, nós temos a indicativa desse sistema setenário logo nos primeiros movimentos de Gênesis, quando o mundo é formado em 6 dias, que é o mundo mental, todo um escalonamento gradativo, desenvolvimento do espírito na busca do autoconhecimento. Então, o desafio da evolução é nós identificarmos esses potenciais iluminativos e acioná-los em benefício do próximo. Porque os espíritos iluminados, eles não estão estáticos em torno do trono num sistema de adoração improdutivo. Eles estão em sintonia com a mente divina, porque os co-criadores vivem num plano de comunhão indescritível com o Criador, conforme aprendemos na Evolução em 2 Mundos. Não para uma adoração estática, mas para oferecer para os espíritos em evolução, do simples ao complexo, do átomo ao arcanjo, do princípio inteligente incipiente ao arcanjo, planos concretos, pisos de manifestação para que o espírito possa se desenvolver sob a tutela desses 7 espíritos. Não sei se, Beto, se é por aí que você queria. Mais à frente? Está descendo? Fica mais perto. Júlio, desculpa, a gente quebrou aqui. Sim. Só para o ajuste técnico. Mas vamos realmente pensar nessa semana. Lembra o que a gente falou? Nós trabalhamos as 7 igrejas. A primeira igreja foi a igreja de Éfeso, que era o núcleo de irradiação. Depois nós fomos trabalhando as outras 6 igrejas, a definir que cada igreja representa um polo de irradiação do pensamento divino. Certo? Então, cada dia na semana é um dia que representa a oportunidade de operar com o que vem do alto. Então, você tem o primeiro dia, vamos dizer que é o dia da criação, como aconteceu, como está descrito no livro Gênesis. E disse Deus, haja luz. Aí começa o movimento. Então a segunda-feira tem a sua expressão, a terça-feira tem a sua expressão. E aí a gente vai implementando um ritmo de trabalho durante a semana, até você chegar no 6º dia, para, entre aspas, descansar no 7º dia. Né?
Porque, na realidade, a gente acha que a gente vai descansar no 7º dia. Mas o 7º dia já começa a ser o primeiro dia da outra semana. Ele já não existe um acabou para começar. Então, nós vamos falar aqui que o 7, a semana é um ciclo dentro de um mês de 4 semanas. Não é assim? Está correto? Perfeito. Então, isso define para nós o seguinte, que o 7 representa um ciclo importante da nossa vida, da nossa evolução. Mas dentro desses 7 nós temos pequenos ciclos, que fazem parte dessa semana. Esse pequeno ciclo aqui eu vou chamar de o dia. Certo? Agora, vocês já observaram que no dia nós temos 2 grandes ciclos? Por isso é que o dia é dividido em 12 horas de dia e 12 horas da noite. Então, tem o 24 aqui, aos 24 anciões. Agora, no dia, nas 12 horas do dia, você tem outros ciclos. Você tem o ciclo da manhã, você tem o ciclo da tarde. No ciclo da manhã, você tem outros ciclos menores. Isso tudo define para nós uma oportunidade extraordinária de evolução. Porque para você ter um dia perfeito, ajustado, equilibrado, você precisa de cuidar de cada ciclo menor. Certo? Lembra do Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, nos sugerindo que a gente, quando terminasse o dia, a gente fizesse uma avaliação de como foi o nosso dia? Como que nós podemos falar de uma encarnação vitoriosa se a gente não fica atento a cuidar dos pequenos ciclos? Deu aí? Então, isso é importante a gente verificar para a gente tirar o misticismo. Quer uma coisa prática? Eu vou citar, para atender o público católico que nos assiste, eu vou citar um ciclo que a igreja está vivendo agora, com as inspirações que vêm do alto e que encontraram alguns médiuns compromissados com esta inspiração, sendo que um deles é aquele que hoje ocupa o cargo de Papa. Fica todo mundo falando que o Papa é pop, né? O Papa é pop. O Papa tem até uma música assim, né? Então, é do Engenheiros essa música. Então, o Papa é o pop, o Papa é o cara. Mas o Papa não está sozinho nisso. Existem outros que estão sintonizados. Ou seja, ele foi preparado. A doutrina espírita, nós não falamos o tempo todo sobre Kardec. Dá até uma sensação que nós somos idólatras com Kardec. Mas por que a gente fala Kardec? Nós estamos falando principalmente para os espíritas, para que nós estudemos Kardec, para depois a gente ampliar os horizontes. Então, são expressões, são métodos retóricos, etc., mas para estar fixando isso, certo? Mas se você chega no Kardec, imagine Allan Kardec, o espírito, participando dessa reunião aqui hoje. É possível, tá? Não é impossível, não. Essa casa não é dele? Então, de vez em quando, ele visita essa casa aqui. Não, Carlos Alberto, mas eu acho que você está obsediado. Eu assim, então, tenha certeza disso. Mas eu quero dizer que Allan Kardec vem aqui de vez em quando. Mas você sabe quando que o Allan Kardec fica feliz? Na minha acanhada percepção, é quando ele está assim, puxa vida, essa turma está estudando espiritismo. Ele não está assim, o povo está falando meu nome. Lembra do Chico Xavier? Então, voltando ao Papa Francisco, por exemplo. Ele está falando para todo mundo que todo mundo precisa de aprender a amar. Que a gente coloca... Tem uma frase dele, não sei se é dele, se ele plagiou, enfim, mas ele diz que nós precisamos de colocar o óculos da caridade, né? Sim. Usar o óculos da caridade para olhar para o semelhante. Olha que figura de imagem super legal, filosófica, evangélica. Agora, por exemplo, eu falei essa semana, se você, por exemplo, pegar os discursos do Papa, se você observar o que o Emmanuel escreveu aqui durante toda a trajetória do Emmanuel, parece que até o Papa estuda Emmanuel, não é? Porque eles falam a mesma coisa.
numa linguagem universal. Então, ou seja, o Papa fala para todo mundo lá, né, ele prega muito que da universalidade, ele vai lá, fala com os judeus, abraça os muçulmanos. Ele está dizendo o quê? Que cada um está no seu ponto, no seu ciclo, no seu dia da semana necessário e que nós precisamos de valorizar. Agora, o que ele fez? Ele não quer idolatria. Ele dorme lá no hotel com os outros diácones. Ele não fica lá no palácio do Papa. Ele está dando um recado. Ele não quer ninguém em torno dele. Ele quer propor que todo mundo faça o que ele faz. Ou seja, como é que nós podemos amar Jesus se a gente não vive Jesus? Agora vamos trazer para o Espiritismo. O Chico Xavier virava para aquelas senhoras que chegavam lá, achava que ele era o Deus. Aí ele virava para algumas e falou assim: ô, minha irmã, não esquece de mim nas suas preces. O povo até revirava na cadeira, né? Chico, você me pedindo para mim orar por você. Quinta-feira, né? Eu até gostaria de fazer uma meia-culpa aqui, porque eu não te dei flor depois, não. Porque ela trouxe uma questão de um participante que foi muito legal durante o estudo, mas o companheiro quis fazer uma pergunta sobre o perispírito. Como é que seria? Como é que é o perispírito do Divaldo e do Chico? Lembra disso? Como é que é? Porque eles... Aí a pergunta veio, aí eu acho que na hora eu entrei em sintonia com o Arnaldo Rocha. E eu virei e falei assim: olha, o perispírito do Chico e do Divaldo é igual ao seu. Só para o pessoal de casa entender, é a questão da percepção com relação ao que o Beto estava falando a respeito dos corpos. Que esses espíritos que vêm em missão, ele deu o exemplo do Divaldo, do Chico, como que seria a percepção do corpo físico por eles? O sentido foi esse. Então, eu repito a resposta. A mesma que a sua. Nós temos que parar com essa história. Nós precisamos de rever essa mística. Está se tornando uma mitologia espírita. Eu recebi um convite para uma palestra, disse que é o maior palestrante do planeta. Eu falei assim: o maior palestrante do planeta? O maior palestrante do planeta, ao que me consta, é Jesus Cristo. Porque ele é o maior palestrante, ele é o maior servo, ele é o maior médico, ele é o maior tudo. E ele é tão maior que ele se fez o menor. Entenderam como é que nós invertemos as coisas? Então vamos voltar para o nosso ciclo. Em cada ciclo pequeno, maior, nós precisamos de entender que ele existe. Esse é o primeiro passo. E a gente precisa de partir para trabalhar, para qualificar. Está correto? Correto. E aí, o nosso... Eu estou tentando, viu? O negócio não é fácil, não. Pois não. É só lembrar que, igual você falou, né? Os ciclos menores... Dentro dos maiores. Dentro de ciclos maiores. Então, lembrar o seguinte, que esses ciclos menores, igual ele falou assim, o dia tem a manhã e a tarde. Sim. Só que se você não fizer o que você está se propondo, vai chegar o outro ciclo, que é a da noite. Então, o ciclo maior, ele vai se impor ao ciclo menor. Quer dizer, você tem todo o seu livre-arbítrio para agir dentro daquele limite daquele ciclo. Só que uma hora o ciclo maior vem e se impõe e vai a reboque. Você às vezes perde a chance de fazer o que tinha que ser feito. Nós estamos... O negócio está ficando quente. Essas tochas... Espera só um pouquinho. Fala aqui, para o pessoal de casa te ouvir. Bom dia, Nicolau. É interessante a gente pensar que esses ciclos, na verdade, fazem parte da misericórdia de Deus. Porque é uma possibilidade que a gente tem diariamente, a cada momento, fazer uma avaliação das nossas atitudes e, a partir daí, a gente buscar melhorar. Né? Sem dúvida. Muito bem, muito bem. Agora, o negócio, eu ia dizer que a chama está começando a esquentar, está começando a ficar bom. Então vamos lá, Júlio. Não, você está dizendo aí dos ciclos, né? E eu me lembrei aqui do Ezequiel, do carro, dos animais, que tinham rodas, né? Certo. E
E os animais, lá em Ezequiel, capítulo 1, versículo 14 em diante. Nós vamos falar dos animais no outro estudo. Mas o que é interessante aqui é a questão das rodas, né? Que os carros tinham rodas dentro de rodas. Sim. Que são ciclos menores dentro dos ciclos maiores. Podemos ter uma ideia, por exemplo, das órbitas. E quando, por exemplo, o Sol gira em torno de si mesmo e gira em torno de um centro maior. Os planetas giram em torno de si mesmos e em torno do Sol. Então, quando o Sol arrasta todo o sistema planetário em que os planetas estão girando em torno do Sol, na verdade, os planetas estão turbilhonando em espiral, porque o Sol está se movimentando. Então, é uma grande espiral, e cada órbita dessa define um ciclo para nós, né? Dia, noite. Sem dúvida. 26 mil, 27 mil anos. Sem dúvida. Gente, o assunto, como diz Allan Kardec, né, doutrina e espírito são muitas vias. Então nós podemos caminhar por muitas delas. Mas eu gostaria, porque a gente preparou para a gente focar um aspecto aqui. Como eu disse, existem muitos aspectos. E o nosso objetivo em transmitir, inclusive, esse trabalho, gravar esses vídeos, é convidar as pessoas a criarem grupos de estudo do Apocalipse à luz da doutrina espírita, que, por certo, cada um vai construindo e vai descobrindo muitas coisas. Apocalipse não é fim do mundo, é revelação, tirar o véu. Voltando. Então, dentro dessa dinâmica dos ciclos, eles são construídos através, não é, de forças que são geradas. Forças que são geradas. O universo, para algumas definições até espiritualistas, o universo é um todo mental. Tudo no universo é mente. O que a doutrina espírita traz aspectos muito importantes sobre o assunto. A gente costuma citar espiritualistas, etc., ou uma religião ou outra, etc., porque o nosso estudo ele projeta a universalidade, certo? Sem perder a sua característica espírita. Então nós aqui não estamos dizendo que o espiritismo está abraçando propostas espiritualistas. Entenderam? Só para deixar muito claro, eu procuro ser didático para não subentender, inclusive julgar, né, ter algum julgamento, que nós aqui agora nós estamos fazendo estudo espiritualista no centro espírita, não é isso? Nós estamos endossando essa Nós estamos endossando essa ou daquela. Nós estamos sempre pensando, como Kardec sugere, que estudemos as escrituras para ir pensando e construir um pensamento à luz do espiritismo. Então, quando a gente parte dessa ideia de um plano de elaboração mental, que, por sinal, é a nossa realidade mesmo, como indivíduos, nós vivemos num universo específico, que é o seu universo. Quando Jesus fala do reino de Deus, durante muito tempo nós fomos procurar o reino de Deus lá fora. E o reino de Deus, ele está dentro de você. Isso não pode ser apenas uma concepção filosófica ou religiosa. Nós precisamos de entender isso em nível científico. Então, o que a sua mente produz é a sua realidade. O que você recebe, decodifica e faz acontecer é o seu universo. Então você, eu, todos nós, criamos o nosso universo, embora existam universos paralelos. Existem universos paralelos. Qual é o universo paralelo? Nós podemos falar o universo do próximo. Não é verdade? Então, são muitos universos que intercambiam. Isso é em nível psíquico. Existem os universos que são espaciais, não é? Aonde nós estamos trabalhando. Constelações de universos. As constelações, de universos. etc. A FEAC é um espaço físico que nós estamos trabalhando aqui. O nosso universo íntimo. O universo material da FEAC é o universo de Deus. Porque Deus não criou tudo?
o céu e a terra. Deu aí? Então, o que nós estamos vendo como uma coisa material, na realidade, nós estamos dentro de um universo divino. Então, essa matéria aqui, ela só existe porque Deus a criou. Por isso que o André Luiz fala que nós estamos dentro de um... Nós vivemos, e o Paulo diz, né? Nós vivemos... Em Deus vivemos, nos movemos e existimos. Em Deus nos... Repete. Vivemos, nos movemos e existimos. Em Deus. Então, observem que extraordinário isso. E Paulo também diz que o que se vê não é feito que é aparente. Pois é. Hebreus. Então, ou seja, nós estamos dentro de um espaço bendito que Deus nos concede para que a gente cresça. Então você vai lidar com uma realidade de Deus, que é esse caderno, que é essa pessoa, que é esse espírito que está aqui coordenando esse trabalho que a maioria não está ouvindo, mas ele está aqui, ele está direcionando. Mas esse amigo espiritual que está coordenando esse trabalho, ele está sendo coordenado por outro espírito. Então são cadências, ou são espaços, são dinâmicas operacionais que se intercambiam. E na maioria delas você não sabe que elas existem. Então o estudo do Apocalipse aqui está dizendo assim, existe. Opa! Então quando fala assim, haja luz, você já fala assim, opa, tem luz. Quando você fala assim, oba, tem luz, tecnicamente falando, você está abrindo uma janela da sua mente para procurar onde tem luz. E quando você sai porque você abriu essa janela, você vai encontrar. É o que Jesus disse, pedi e obtereis. A gente está assim, casamento, namorado, dinheiro, gente, Mega Sena, você sabe que eu sonhei essa noite, agora é o sonho aqui, ó o símbolo. Eu sonhei com Mega Sena, tá tudo é o símbolo da palestra de hoje, do trabalho de hoje. Você está procurando dinheiro, você está procurando um monte de coisa, mas na realidade, nós vamos caminhar para descobrir esse trono e essas lâmpadas, que são 7 espíritos, com mais propriedade quando a gente se posicionar como o cego Bartimeu. Vamos lembrar do cego Bartimeu? Ele estava lá, vou contar a história rápida. Aí Jesus estava passando. Aí o cego perguntou assim, ele é cego. Ele perguntou, ele está vendo burburinho. O que está acontecendo? Aí disseram para ele, é Jesus que está passando. Aí quando ele fica sabendo, ele começa a clamar dizendo, conforme a descrição de Lucas, né? Eu gosto muito da descrição de Lucas, dessa passagem. Aí ele fala, Jesus, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Olha que extraordinário. Ele está associando Jesus a Davi. Ou seja, é a compreensão que desperta a partir de experiências que o indivíduo foi tendo ao longo do tempo. Por que ele falou que Jesus era filho de Davi? Ele está falando de uma escola evolutiva, ele está falando de um processo de aprendizado, ele está falando de hierarquia espiritual, e ele está dizendo, numa linguagem muito rasteira e popular e jovem atual, Jesus, só o Senhor que vai resolver, o Senhor é o cara. Então eu não vou nos 7 espíritos, não. Eu estou indo no trono e conversar com o Senhor. Resumindo a passagem, Jesus tem a informação que ele gritava. E até um detalhe, quanto mais ele gritava, a janela estava abrindo, né? Aí ele gritava, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus utiliza na expressão dessa passagem, a misericórdia. Eu não vou fazer estudo de misericórdia aqui, mas rápido. Nas bem-aventuranças, a misericórdia é o ápice do processo evolutivo.
Porque Jesus diz assim: bem-aventurados quem sofre, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurado quem tem sede de justiça. Mas bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ou seja, nos estágios anteriores você está assim, aflito, angustiado, desesperado, pedindo ajuda, bababá. Nesse estágio já é da misericórdia. Não existe solução para problema nenhum sem misericórdia. Que seja trabalhada a nível da intimidade, porque, como você lembrou inspiradamente, a misericórdia divina ela é real. Você vive porque você está debaixo da misericórdia divina, certo? Não foi criado. Então, isso é importante para a gente verificar. Por que eu falei isso? Misericórdia é importante, né? Porque só tem misericórdia quem tem misericórdia. Então, se eu estiver no ciclo de Moisés, olho por olho, dente por dente, eu não tenho misericórdia, eu estou no plano de prova e expiação. Então, para eu sair do plano de prova e expiação, eu tenho que ter misericórdia interna. Então, quando Jesus veio, 2000 anos atrás, no meio da semana, aquela semana de profética, 7 dias a partir de Adão, conforme a questão 51 do Livro dos Espíritos, Jesus veio para tirar a terra do plano da expiação e instaurar o plano da misericórdia, que é o que nós estamos trabalhando hoje, a transição. Não é? 2000 anos. É isso? É. Que essa luz aí é misericórdia. Então eu tenho que irradiar de dentro para fora. Então, se eu não for acolhedor, se eu não for inclusivista, se eu não for souber administrar diferenças e enxergar o próximo com os olhos da caridade, com os óculos da caridade, segundo o nosso irmão citou, estou fora do plano da misericórdia. Fala, Cláudia. Não, só que você estava falando do cego Bartimeu, da janela que se abre, que Jesus passa e ele vê. Você estava contando essa história do cego Bartimeu. Pois é, aí a janela que abre. Aí o amigo espiritual foi embora. E eu estou aqui pelejando porque não conectou de novo. Mas vamos daqui tentar. Daqui a pouco volta. Depois você volta, você me deixou na mão. É porque na realidade é o seguinte, pela lógica, você cita o cego Bartimeu... Você estava se referindo à genealogia de formação na Terra de uma linha de trabalho. Sim. Então, na realidade, vamos entender o seguinte, que existem momentos na vida que você não sabe, mas você está cego. E existe momento... nós falamos disso semana passada, agora conectou. Você está vendo e não está vendo. Você está cego. E tem momentos na vida, e quando você está cego, você tem que ouvir o trovão. Lembra que nós falamos isso aqui semana passada? E tem momentos na vida que você está vendo, mas tem que ter um relâmpago para te deixar cego, literalmente, porque se torna uma cegueira bendita. Porque quando você fica cego e quer recobrar a visão, você tem que lutar para recobrar a visão. Você tem que... Aí você não pode abrir janela, você vai ter que abrir a porta inteira para vencer as suas inibições. Certinho? Nós citamos Paulo de Tarso, que ficou cego. Nós citamos aqui Tassiano, do livro Ave Cristo, que teve que ficar cego para se sensibilizar. Estão lembrados do livro Ave Cristo? Ele teve... Aí nós vamos citar a Lívia, do livro Ave Cristo, né? Junto com Tassiano, ficou cega. Alguém foi lá e cegou os olhos dela. Por que o Emmanuel contou esses fatos? Aí você vai lá no romance há 2000 anos. Você vai ver a Flávia, que é a mesma Lívia do Ave Cristo, que é a nossa alma querida Chico Xavier, também cegaram ela. Cegaram. Tramas do destino. Um agente escandaloso foi lá e cegou ela. E foi por conta dessa cegueira que ela também foi valorizar uma cura que ela obteve de Jesus quando ela era criança. Quem não leu o livro, você já leu o livro há 2000 anos? Não perca. As cenas do próximo capítulo, ler esse livro. A menina foi curada por Jesus.
Por causa da mãe, que tinha uma fé, e por causa do pai, que por conta dessa cura ia ser sensibilizado, porque era orgulhoso, patrício romano, senador, nosso Emmanuel. Não foi suficiente para ele, não. Ele continuou cascando. Continuou Jogou uma complicado. chibata na mão. Continuou usando o poder de César na mão. E Jesus disse para ele, teve uma conversa com ele, eu posso derrubar esse império seu em 2 minutos. Cabe a você escolher, você quer César? Você quer o reino, o império romano ou o império divino? Ele optou pelo império romano. O que aconteceu com ele? Pode contar essa história rápida? Olha. Ele era muito querido, muito respeitado pelo imperador Tito Vespasiano. E quando Roma invade Jerusalém para destruir o templo, o senador Públio Lentulus Cornélios fazia parte do séquito, né, das legiões romanas que invadiram. Ele ajudando o filho do imperador, que era o líder das legiões, chamado Vespasiano. Tito Vespasiano. Filho de Vespasiano. Tito de Vespasiano. O imperador era o Vespasiano. Nós temos uma cidade de Vespasiano aqui, pertinho de Pedro Leopoldo, não é à toa não, tá? Depois, um dia a gente fala sobre o assunto. Então, o que aconteceu? Ele invadiu e ele acabou, alguns líderes romanos foram presos, caíram em emboscada. E ele caiu na emboscada dos judeus e foi parar, nas coincidências da vida, na mão de um líder judeu chamado André de Gioras. Quem foi André de Gioras? O pai de um jovem, um menino, que quando a família do senador foi viver lá na Galileia, eles viram os milionários chegando, né, os poderosos romanos, e eles viviam no regime de escravidão. Um menino, não é? Um menino que vai para a praça pichar, que vai gritar em nome de ideais, alguma coisa nesse sentido. Ele pega uma pedra e atira na direção do casal, da família romana. E por mal dos pecados, né, assim que o católico fala, por mal dos pecados, essa pedra vai atingir o rosto de quem? Da Lívia, que é a esposa, a primeira dama do séquito. O indivíduo, o sangue subiu, manda prender. E prenderam lá o menino. E ele na prisão naquela circunstância era morte. O pai, judeu, foi lá no gabinete dele depois pedir, pelo amor de Deus, para liberar o filho dele. E ele, para manter orgulho, né, para manter a posição, ele ficou sensibilizado, mas ele, não, eu tenho que manter. Bateu o pé, não posso soltar, não. No dia seguinte, esse menino foi mandado para as galés, né? Prisão perpétua, né? Morte. Morte. Condenação à morte. Condenação à morte. Olha o destino. Décadas e décadas depois, esse senador que não deu o indulto lá, né, para liberar, caiu na amarração da guerra. E quem era o chefe? O pai do menino. Esse menino, Marcos Lentulus. Tem o rapto, né? O rapto do Marcos. Esse menino, o judeu, virou o livro há 2000 anos. O judeu, para vingar, lá no período que o menino foi preso, para vingar, ele contratou uma menina lá de nome Semele. E essa Semele foi, então, arrumar um jeitinho para ela entrar no grupo de empregadas da casa do senador. Tiveram uma brilhante ideia. Eles tinham uma Flávia de 6 anos, 7 anos, e tinham um garotinho de 1 ano ou 2, Marcos Lentulus. Então, para vingar, ele falou assim, ele tirou meu filho, então agora eu vou tirar o filho dele. Essa Semele recebeu a propinazinha lá, né? Coisa que não acontece no Brasil, raptou esse menino. E esse menino foi criado por esse judeu, mas na condição não de um filho adotivo, mas na condição de um escravo dele.
Esse menino foi escravo do André de Giores a vida inteira. Décadas à frente. Quando o senador foi preso, olha aqui como é que é a história, a trama do destino. Quando ele foi preso, para o judeu era tudo, né? Agora a vingança vai ser completa. O que ele tramou? Foram presos 2 senadores, Pompílio Crasso e Públio Lentulus Cornélios. O Pompílio Crasso foi alvejado com uma flecha no peito. Morreu na hora. E o senador Lentulus assistindo, era o melhor amigo dele. Pois é, agora você viu seu amigo morto, agora você não vai ver nada. Trouxe o menino, mandou ele pegar um ferro em brasa e cegou Públio Lentulus Cornélios. Só que é uma cena muito marcante. Cena forte. É uma cena forte, porque o Emmanuel descreve que quando o menino foi cegá-lo, o menino não queria, não era da índole dele, ele estava sendo obrigado. Então, quando os olhares se cruzam, os olhares espirituais de 2 espíritos que se conhecem, o menino tremeu, como algo dissesse para ele que aquele homem era um homem diferente. Diferente no sentido que ele era o pai dele. E o que aconteceu? Ele obrigado. E, por sua vez, Emmanuel conta que o senador, quando olhou para o menino, passou um filme na cabeça dele e ele começou a se lembrar do filho dele que foi raptado. Só que isso não foi esclarecido no mundo dos homens naquele momento. Mas espiritualmente isso acontecia na cabeça das pessoas. Então vamos encaixar aqui. Olha os ciclos. Olha a dinâmica da vida. Ela abre ciclos num contato, num olhar. Apresenta-se 7 situações. Aí você vai lembrar dos 7 pecados capitais ou dos 7 planos das virtudes. Uhum. Entendeu? Que são as 7 bem-aventuranças principais. As 7 bem-aventuranças principais. São 7 bem-aventuranças principais e 3 são consequências. Então, você citou bem aí, são 7. Então, se nós temos um painel de 7 mandamentos negativos no Decálogo, temos 7 positivos das bem-aventuranças que formam um espelho. Ou a primeira milha, a segunda milha. Aí você pega até, por exemplo, nos 10 mandamentos. Está dentro exatamente o que ele falou. 7 bem-aventuranças. Né? Então, se você traz, por exemplo, para os 10 mandamentos, você vai ter um movimento contrário. Lembram que a gente falou da subida e da descida? Então, lá atrás, a lei disse assim, não matar, não furtar. São 7 leis impeditivas. Uhum. Só tem 3 leis positivas. Amar a Deus, guardar o sábado e honrar pai e mãe. São só 3. Então você encaixa. Então as bem-aventuranças joga para o céu. E os 10 mandamentos, ou seja, os 7 impedimentos, é impedimento na hora que você for descer da montanha. Quando você sobe da montanha, você põe a força toda, não é, Gerson? Uhum. Quando você vai descer da montanha, você tem que... Você tem que pôr freio, porque senão você capota. Para baixo todo diabo ajuda, né? Aí eu vou mudar vou mudar o adágio para ficar ajustado aqui. Tem que ter jogo de cintura. Para baixo todo santo ajuda, nada. É o contrário. Para cima todo santo ajuda. Olha que barato. Ô Beto, deixa eu colocar um ingrediente aí. Eu tô doido para ir por ritmo, vocês não deixam. Não, o ritmo. Vai. Eu vou te ajudar Vou te ajudar no ritmo. Vai que eu tô te Estamos vendo. falando aqui de subir e descer montanha, né? Descer monte. Então, nós temos um movimento que você gosta muito de citar, que é da Transfiguração. Primeiro versículo da Transfiguração. 6 dias depois subiu Jesus. 6 dias depois subiu Jesus. Com Pedro, Tiago e João para um alto monte. Nós trabalhamos semana passada. E o que aconteceu depois? Então, são 6 dias de operação. E após esses 6 dias, vai se abrir um novo painel. Que é o guardar o sábado. Guardar o sábado. Então, por exemplo,
dentro do ritmo do plano setenário, que o 7 é o símbolo desse matemático, desse ritmo, o ritmo que foi descoberto por Pitágoras. O ritmo do 7 está na tabela periódica dos elementos, está nas 7 cores do arco-íris, está nos 7 chakras. Então, dentro desse plano setenário, nós temos no decálogo os 7 impeditivos e 3 que apontam o direcionamento correto. Então, dentro do eu sou o Senhor teu Deus, honrar pai e mãe e guardar o sábado, nós temos o ritmo do 3, embutido no 7, que é o sistema da formação, em que o 1 é a informação, simbolizando o plano irradiador, que é Deus. Eu sou o Senhor teu Deus, tirei da terra do Egito. Então, o que nos tira do plano da complicação é a informação que vem de Deus. A informação a ser vivenciada, a ser decodificada na intimidade. Pelos 2 componentes internos que formam pai e mãe, que são razão e sentimento. Que é o plano formador, a dualidade. E o 3, que é guardar o sábado, é a concretude, a concretização, que é a transformação, que é a luz, que é a iluminação. Então nós vamos aplicar esses componentes no plano interior para domar as inclinações más. Eu estou aprendendo Espiritismo para quê? Que é a informação que nos chega do alto. Para que a informação do Espiritismo renove minhas estruturas formadoras no plano da vida, que são razão e sentimento. E quando eu empreender o domar as inclinações más, o resultado é a transformação moral, que é o guardar o sábado. Então, quando a transformação moral estiver positivada na intimidade, que é o plano da virtude aceso, outro plano se abre para nós de aprendizado, porque o plano não é estático. Então, quando eu positivo virtudes no meu plano interior, abre-se o outro panorama para a nossa vivência plena no dia a dia, nosso aprendizado. Então, dentro desses... É o ritmo. Dentro desses ciclos, dessas circunstâncias, existe um movimento. E esse movimento é um movimento que precisa da cadência rítmica. Pensem nisso. Do ritmo. O ritmo. Por isso é que nós temos, né, as escalas, né? A escala do 1, do 2 e do 3. E o número 3 aqui da escala fala para nós que no ritmo existe a ação, que parte do número 1. O número 2 é a reação. Toda ação tem uma reação, certo? E o número 3 vai dizer que toda reação, ela se projeta numa consequência. Ação, reação e consequência. Perfeito. Então, quando nós falamos em ritmo, vamos pensar vamos pensar num pêndulo. O pêndulo vai se movimentar. Porque existe polaridade nos extremos, certo? A polaridade negativa e a polaridade positiva. Então o pêndulo vai se mover sem nunca atingir o grau máximo, a extremidade. Mas ele vai se movimentar dentro de uma projeção que o impulsiona, que são as cargas, né? Positiva com a sua contraposição, ou vice-versa. Deu aí, Luiz? Então, quando se fala em ação, fala em reação, é necessário que a gente possa refletir que, no caso, a consequência, ela sempre responderá de forma que haja o equilíbrio.
de forma que haja o equilíbrio. Nós separamos aqui algumas reflexões, porque tudo na vida tem fluxo e refluxo. Por exemplo, marés, tudo que sobe e desce, isso é para refletir. Tudo se manifesta por oscilações compensadas. Lembra do André Luiz falando de vibração compensada? Num plano mediúnico, quando um espírito se apresenta para se comunicar, ele traz as suas expressões vibratórias. Ele vai encontrar um médium que tem por si só as suas vibrações. As vibrações são sustentadas por pensamentos e sentimentos. Está claro? Certinho? Então, tudo que acontece na sua intimidade está irradiando. Expressa-se em vibrações. Certo? O pensamento, ele promove vibrações. O sentimento promove vibrações. Como você pega uma pedra e atira num lago de água, de uma água parada, a pedra vai atingir a água e promover um atrito. Esse atrito é a energia. Essa energia vai redundar em ondas, certinho? Então, nós estamos falando de um ritmo. Esse ritmo tem a ver com o ritmo que nós empreendemos no pensamento e no nosso sentimento. Então, vamos pensar numa carga mental. Ela sai, então ela vai sair num ritmo com polaridades positivas e negativas, como se fosse um pêndulo, certo? E esse pêndulo, portanto, à medida em que ele age, que ele reage, ele traz as consequências. Em nível moral, você solta uma palavra. Essa palavra vai atingir um coração. Vou pegar aqui, eu aponto para você, meu exemplo tem que ser aqui do meu lado, né? Porque senão a câmera não registra. A gente não tem nada a ver nem com o Denis, nem com o Júlio. Porque aqui eu tenho que ativar e aqui eu tenho que passivar. Eu tenho que equilibrar isso aqui. Certinho? Então, eu solto a palavra. Essa palavra vai ser assimilada de uma forma aqui, de uma forma aqui. De acordo com o que assimilarem, vão reagir. Certinho? E essa reação vai promover o quê? Uma consequência. Eu vou ter que trabalhar com a consequência. Então nós temos que prestar atenção na palavra que eu emito, na minha atitude. Porque tudo que eu promover, eu vou ter que responder por isso. Para que seja acionado uma lei, isso é uma lei física e espiritual. Ela é física e ela é espiritual. É uma lei chamada compensação. Porque a ideia da compensação é promover para nós o equilíbrio. A lei de compensação, separei um texto aqui interessante. Olha aqui. A lei de compensação toma uma parte importante na vida dos homens e das mulheres. É sabido que geralmente uma pessoa paga o preço de tudo que possui ou paga o preço de tudo que carece. Se tem alguma coisa, carece de outra. A balança é equilibrada. Ninguém pode guardar o seu dinheiro e ter a migalha de pão ao mesmo tempo. Olha que texto. Todas as coisas têm os seus lados de prazer e de desprazer. As coisas que se ganham são sempre pagas pelas coisas que se perdem. Está dando aí, Cláudio? As coisas que se ganham se paga com o que se perde. Lei de conservação e destruição. O rico possui muito do que falta ao pobre. Ao mesmo tempo que o pobre também possui coisas que estão fora do alcance dos ricos. O milionário poderá ter inclinação para muitos festins e a opulência,
com que sustentar todas as delícias e luxúrias da mesa, mas carece do apetite para gozar dele. Ele inveja o apetite e a digestão do trabalhador. Olha que figura de imagem. Que carece da opulência e das inclinações do milionário. E que tem mais prazer com o seu simples alimento do que o milionário poderia ter se o seu apetite não fosse mau, nem a sua digestão arruinada, porque as inclinações o levam à insensatez e à queda. As sofisticações do apetite. Só para concluir. E assim é através da vida. A lei de compensação está sempre em ação, esforçando-se para balançar e contrabalançar, e sempre vindo a tempo, sendo necessário diversas vidas para o movimento de volta do pêndulo ao ritmo do equilíbrio. Fechou? Uhum. Que extraordinário. Vamos pensar o seguinte, o Luiz falou do dia e da noite, né, Luiz? Você elencou e agora? Nós precisamos do dia para operar. Mas para balancear, nós precisamos da noite para recuperar. Andai enquanto tendes luz, afirmou Jesus, para que a luz que há em ti não seja treva. Então tem um momento que você tem que fazer luz. Tem que tomar cuidado para você não fazer treva. Agora, no momento da treva, você tem que aprender a operar na treva. Com a luz que Com a luz coagulada no íntimo. Com a luz ajustada para a treva. Lembra do André Luiz, quando faz as incursões nas regiões inferiores? Os espíritos não chegam lá soltando holofote, não, é? Imagine, eles vão cegar. Quem está na treva, ele tem que, para voltar a enxergar, ele tem que passar por um processo de adaptação. Ele tem que entrar nessa linha de compensação gradativa. Fala, Luiz. É que você falou, você citou o dia aí, né? Do pêndulo, né? Você trabalha, precisa do dia para descansar. Mas tem que lembrar que é um pêndulo. Então, para que realmente seja um pêndulo, você tem que chegar à noite e descansar para que você possa enfrentar o dia seguinte. E aí sim você faz o movimento de pêndulo, né? Senão ele vai parar em alguma situação e aí você perde esse movimento e foge do equilíbrio, né? Aí vai ter que gerar tudo aquilo que você falou e trazer de novo um sistema de compensação para que você possa retomar novamente o movimento, né? Eu trabalhei muitos anos com relógio. Aí eu estou vendo aqui na minha memória a imagem de um carrilhão. Relógio carrilhão. Né? Ele tem o pêndulo. Né? Então, você tem que dar corda, né, que vai promover a energia dele. Não é isso? E, ao mesmo tempo, a gente tem que trabalhar de sorte que haja um nivelamento dos instrumentos. Porque se o pêndulo estiver desnivelado, a corda não vai ser suficiente para movimentá-lo com a sabedoria ou com a exigência para que ele faça com que o relógio estabeleça a marcação devida. Então vamos trazer isso para nível íntimo. Para nível íntimo. Como é que nós estamos movimentando o pêndulo? Qual o tipo de sentimento? O tipo de pensamento? Então somos nós que vamos definir as horas. Somos nós que vamos trabalhar para promover as leis de compensação. Então observemos, nesse exemplo aqui citado, o rico tem a opulência, né? Ele tem o dinheiro para... O pobre não tem o dinheiro, certo? Mas o rico, muitas vezes, por se bastar muito, né, ou se esbaldar demais, ele não vai ter o apetite que o pobre que não tem o dinheiro, o pobre não, o trabalhador, o termo usado. O trabalhador não tem o dinheiro para fazer aquilo tudo, mas o trabalhador tem o apetite.
Aí a gente vê a lei de causa e efeito. Por que Deus imputa a reencarnação? Para que hoje você, por exemplo, tenha a oportunidade de ter abundância, mas assim, a abundância para você usar a experiência que você tem reencarnatória quando você viveu a escassez. Ou seja, na abundância você aprender a ser equilibrado. Como é que você vai aprender a ser equilibrado? Você vai ter lá a cachoeira caindo. Mas na intimidade, você vai ter o apetite. Você vai ter o apetite. Né? Mas você fala assim, mas eu tenho que ir devagar. Alguma coisa vai te dizer, vai devagar. Ou, da mesma forma, você tem uma encarnação que você não vai ter a cachoeira. Você vai estar assim na luta, porque tudo falta. Né? Tudo falta. Mas, como você tem experiências na parte do abuso, você vai automaticamente dizer assim, espera aí, mas eu não posso reclamar. Você não posso reclamar. Ou seja, a gente vai tendo essas oportunidades dentro de um ritmo muito extraordinário que a providência nos concede para a gente ajustar, ajustar os planos de trabalho. Denise, como é que estão as participações? Nosso tempo está caminhando para o fim. No início, algumas questões foram ditas a respeito dos ciclos e das datas aqui pelos nossos irmãos, mas acabou ao longo do estudo sendo contextualizado. E na hora que você falou da questão desse equilíbrio, existem algumas filosofias que falam dos ciclos, que me fez lembrar. A gente falou do dia, da manhã e da tarde. Algumas filosofias falam desse equilíbrio. Termina-se amanhã, começa a virar tarde, à noite. Então, é uma coisa dentro da outra. Não existe separação. Então, diante disso, me fez lembrar da importância da reencarnação para nós, porque numa reencarnação vamos estar abastados, ricos em outras condições, outras mais simples, humildes. Para termos esse entendimento, devemos passar por todos os lados, por todas as circunstâncias. Então, é muito importante que a gente tenha compreensão que não vamos dar saltos. Vamos, de passo a passo, com experiências e experiências, adquirindo conhecimento. Por isso que é importante passarmos por tudo. E muitas vezes não queremos a bênção do sofrimento que vai nos levar, nos impulsionar a mudar. Né? É uma opinião muito particular. Luiz, alguma colocação? Rapidinho. Só tentar voltar, trazer um pouquinho do que foi falado hoje para a prática, né, do nosso dia a dia. Pode parecer que tudo que a gente fala aqui, a pessoa pode falar assim, nossa, mas isso é muito misticismo. Isso não acontece na parte prática, isso não existe. Mas só vou lembrar, só estou retomando, porque quando você falou do cego, né, que ele fala de Jesus, filho de Davi, então ele traz um conhecimento e a prática, até então, e para muitos daquela época e até hoje, é o misticismo, porque só fica na teoria. Então, quando trazemos para a prática do nosso dia a dia, aquilo que eu achava que era misticismo, não é. E vai basear na fé que eu tenho. Então, aquele cego, ele teve a fé, ele pegou o conhecimento que ele tinha e trouxe para a prática. Então, se para muitos era um misticismo, para ele não era. Era uma fé raciocinada e ele pôs aquilo na prática. É o que a gente tem que tentar trazer. Todas essas ideias abstratas que trouxemos hoje, né, que a gente leve para o nosso dia a dia, tirando o ar de misticismo de tudo. Então, nós podemos aqui, só para a gente fazer uma organização das ideias, relembrar o seguinte, que as 7 tochas de fogo, elas também falam para nós que o fogo representa a dor, né? A purificação. Importante a gente lembrar disso. Né? Os 7 Espíritos de Deus nos fazem, então, exaltar essa questão da cadência dos 7 como sendo as 7 tochas. Se a solidez
afirma o nosso amigo Leles no Apocalipse, o terceiro caminho. Se a solidez, diríamos, monolítica do universo embasa-se na harmonia, sem a qual ele se desfaria pelo atrito entre suas partes, ela, a harmonia, só pode ser conquistada no fogo das dores purificadores, daqueles que já purificados passam a zelar por ela, pela mesma harmonia no seio do universo. Então, nós vamos percebendo aqui que vivemos num período de grande tribulação. Grande tribulação passa a humanidade. No dizer de Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, as nuvens se organizam para os ais do Apocalipse. Então é um período de muita purificação. Então essas tochas de fogo, elas representam para nós períodos de muitos testemunhos. E esses períodos de testemunhos, eles têm as suas fases, que nada mais significam do que o retorno de outros períodos em que foi dada a oportunidade para que houvesse a semeadura. Certinho? Assim na nossa vida prática. Nós temos um momento convidados para semear. E nós temos um momento que vamos recolher. Não é? Nós vamos aprender com tudo que está acontecendo conosco. Então, quem estiver em casa, não fique preocupado com essa questão de pêndulo, não é? Com essa questão de tocha de fogo, etc, etc. Porque senão a gente pode, o estudo, ao invés de ser produtivo, ele possa criar algum tipo de dificuldade de entendimento. Nós vamos realmente buscar no cego Bartimeu a imagem principal da nossa manhã. Esse é o meu convite. Porque o cego Bartimeu, ele fala muitas coisas para a gente, tem muito símbolo ali. O importante é que ele se colocou com humildade, buscando Jesus. E agora, Cláudia, chega o momento de, quando você pediu que eu voltasse, chega o momento que a hora devida para esclarecer. Então, quando ele fala, quando Jesus vai atendê-lo, ele que tentou ser obstado pela multidão, aqueles que caminhavam tentado de todas as formas repreendê-lo, para que ele se aproximasse do Senhor. E o Senhor, a passagem é muito significativa, o Senhor manda que fossem lá e trouxessem o cego. Não é Jesus que vai lá, não. São 7 espíritos, então ele delega funções. Por quê? Porque ele é o mandatário? Porque ele é o educador. Ele não está mandando. Jesus concede oportunidade. Se ele mandasse, não seria oportunidade, né? Seria uma obrigação. Então ele convidou para que nós viéssemos aqui. Nós viemos aqui só para atender às nossas necessidades? Hein, Júlio? Não, evidentemente que não. Nós estamos aqui numa escola que também é um hospital. Nós estamos aqui sem perceber sendo tratados. Para quem desconhece, pode falar que é mística. Eu não acredito nisso, não. Direito de cada um acreditar ou não acreditar. Mas para nós que estamos aqui é fato, porque eu saio daqui alimentado. Eu saio da casa espírita muito melhor do que eu entro. Porque eu entro aqui com devoção. Eu não entro aqui para bater papo, não entro aqui para fazer o social. Eu venho aqui porque eu preciso. E aí, se eu preciso, eu me coloco como cego, clamando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Eles tentaram repreender. Existem muitas dificuldades que tentam nos dificultar de vir. Você quer fazer o bem, o que vai aparecer de problema é um negócio absurdo. Mas o cego insistiu no clamor. E ele clamava. O texto é muito claro. Ele clamava. Quer dizer, o clamor ele tem muito a ver com a necessidade. Para você pedir,
Você tem que pedir com fé. Você tem que trabalhar exatamente nessa busca que vem do coração e não do intelecto. Aí Jesus manda que eles fossem lá, buscassem o cego. E qual foi a pergunta que Jesus fez para ele? O que queres de mim? Uai, Jesus não sabia? Jesus sabe qual que é a sua dificuldade? Ele sabe. Mas se você não reconhece, o que adianta, Luiz? Você vira para o seu paciente lá, fala, você está com isso, isso e isso. Pressupõe que ele está te ouvindo. Se ele não te ouvir, você e ninguém é a mesma coisa. Concorda? Se o indivíduo não está disposto a buscar, não adianta você querer insistir. Muitas vezes a gente fica diante de Jesus como cego, aí você é beneficiado e quer sair por aí dividindo essas bênçãos. É natural, vem do nosso coração querer. Mas então você precisa de entender que existe ritmo, que existe maneiras, existe situações para você beneficiar. Não vai sair por aí falando de tocha, de trono, que eles vão mandar te internar. Mas você pode sorrir, você pode estender a mão, mas sabendo que a pessoa é que tem que procurar. Ah, mas ela está na cama lá, precisando de estar na sonda, na fralda. Ela não, como é que ela vai procurar? Ela está procurando. Na intimidade dela, ela está procurando. Eu não estou falando do procurar fisicamente, é intimamente. Qual que é o seu papel? Chegar lá e falar assim, ó, você tem que pedir Jesus para Jesus vir aqui tirar a sonda. Ele não vai tirar a sonda. Então você vai lá, troca, limpa, visita, fica junto. Deu aí? Mas vai chegar um momento que Jesus vai perguntar para a pessoa o que queres. E essa pessoa, tomara a Deus que sejamos nós para responder para ele, Senhor, eu quero ver. Cada evangelista usa uma expressão. Quero ter vista. Eu quero ver. Não é? Uhum. Ele queria ver. Queria compreender. Júlio, considerações finais para a gente encerrar. Os aspectos importantes aí porque a luz tem que se tornar visível, né? Essas tochas, que haja luz. Jesus é representando a luz para nós, e demonstrou isso na transfiguração, e passou para nós o bastão de acender a luz na intimidade e levar essa luz para o próximo, com um sorriso, com um acolhimento, um entendimento, que é o cristianismo prático. Então, o sorrir, o acolher, o abraçar, o recepcionar as pessoas de forma carinhosa no plano cotidiano, independe da condição de religioso. O ateu, o cético, podem se engajar nesse trabalho de forma natural. Assim a luz vai estar sendo distribuída de forma natural, né? Independente do plano religioso. Eu gostaria de convidá-los novamente para conhecer o romance Há 2000 anos de Emmanuel, que a história do senador Lentulus, ela é uma história que fala muito na realidade nossa objetiva da atualidade. E eu me recordo agora que ele ficou cego durante muitos anos, né? Foram 9 anos que ele ficou cego. E naquele período, a arrogância dele, com a desencarnação da Lívia, ele foi viver os últimos dias dele em Pompeia, com a escrava Ana e com sua filha Flávia. E Flávia cega também, né? E a Ana, a serva que tratava os dois. E a Ana era cristã, ela era sobrinha neta, né? Ou neta do Simeão, que foi um cristão martirizado. É uma história belíssima, porque, inclusive, a Ana é quem levava a patroa, né, a mulher do senador Lívia, para assistir às prédicas de Jesus. E depois as prédicas dos cristãos lá
nos cemitérios de Roma. Então foi a Ana que introduziu o Evangelho dentro da família Lentulus. É muito interessante porque ela, que foi muitas vezes maltratada pelo senador, foi quem cuidou dele até o último momento de vida, tanto dele quanto da Flávia. E eles se reuniam diariamente e a Ana contava histórias de Jesus para eles, que ela teve a oportunidade de ter assistido. Então eles foram sendo evangelizados lá na vivenda, no sítio que eles tinham lá em Pompeia, até que eles têm a erupção do Vesúvio em 79, né? E eles desencarnam os três. E ele cego, quando desperta no mundo espiritual, ele começa a recobrar a visão. É muito extraordinária essa história. Ele recobra a visão, ele se depara com seus queridos que o antecederam na grande mudança, né? Primeiro que ele se depara com Flamínio Severus, não é isso? Depois com Calpurnia Severus, esposa do Flamínio. E aí vem toda aquela sequência, até que ele pergunta, e Lívia? É extraordinário. E Lívia? É a alma da alma dele, né? Aí Lívia se apresenta como a enviada de Jesus. E Lívia passa então a inspirá-lo num processo de mudança que ele foi vivenciar. E aí, na sequência, vocês também vão conhecer a história romanceada no livro 50 anos depois, quando aquele senador vai reencarnar, não é? Agora, olha que legal, ele vai reencarnar como filho de judeu, não é? Nascido em Éfeso, na Grécia. Ou seja, a Judéia, os judeus como religião, a Grécia como filosofia, e ele, com aquele sangue romano, vai ter que começar a passar por um processo para rever toda aquela opulência de antes. Vai ser escravo. E desencarna como a mulher dele, no circo como um cristão. É uma história belíssima. E este que ontem desencarnou até, teve uma outra vida depois que ele tornou a desencarnar no circo, é o nosso benfeitor Emmanuel, que veio para o Brasil para evangelizar o povo brasileiro. Manuel da Nóbrega, e hoje, na condição espiritual desse venerando amigo, desse verdadeiro pai espiritual de todos nós espíritas do Brasil, porque todos os espíritas foram brindados, foram abençoados por ele, mesmo que tenha sido apenas com uma página, para não dizer que milhares receberam o benefício dele numa encarnação inteira, como o próprio filho, como essa alma que tanto nos ajuda, que foi Francisco Cândido Xavier. Então, Emmanuel hoje nos inspira a acompanhar Kardec, para que a gente possa realmente viver o Evangelho. Então, a ele, Emmanuel, nessa semana que Kardec foi tão homenageado pelo movimento espírita, com seus 213 anos de nascimento, nós hoje encerramos a nossa manhã abraçando a Emmanuel, agradecidos por tudo que ele tem nos dado e por ter nos permitido estar aqui na casa de Kardec nessa manhã. Eu, muito feliz com a manhã de hoje, agradeço a presença de todos, desejando a todos um bom final de semana, e nós vamos pedir que o Luiz possa fazer a prece por nós. Sentimos sua falta aí semana passada, Luiz, mas sabemos que os motivos do pêndulo
né? O pêndulo jogou para o outro lado, mas o pêndulo voltou para o lado de cá. E que bom que você está aí conosco. Faz a prece por nós, Luiz, por gentileza, e assim me despeço com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Ave Cristo.